Sabe aquela sensação de que a cabeça está em mil lugares ao mesmo tempo? Chega uma notificação, aí bate uma vontade de fazer outra coisa e de repente focar parece uma missão impossível. Pois é, nessa nossa análise, a gente vai mergulhar no trabalho do Thibaut Meurice para entender por que isso acontece e, o mais importante, como a gente pode finalmente retomar o controle da nossa atenção. Olha, essa imagem aqui, ela resume bem a nossa vida, não é verdade? É um bombardeio constante. Notificação, comida, compra, entretenimento, tudo chegando ao mesmo tempo. Esse estado de superestimulação, ele acabou virando o nosso novo normal. Mas a pergunta que fica é, qual é o preço que a gente paga por isso? Qual o custo para o nosso foco, para o nosso bem-estar? Então, vamos direto ao ponto. A gente pode dizer que existe hoje uma verdadeira epidemia da distração. O grande X da questão é que a gente vive numa busca sem fim por gratificação instantânea, sabe? Aquela necessidade de recompensas rápidas que o mundo digital oferece a todo momento. E isso acaba nos afastando daquilo que realmente importa, que são os nossos objetivos de longo prazo. Tá, mas para a gente entender a raiz dessa epidemia, a gente precisa dar uma olhadinha na química do nosso cérebro. E a estrela dessa história toda, o personagem principal, é um neurotransmissor super famoso, mas que, olha, muita gente entende errado. A dopamina. E é aqui que a gente já quebra um grande mito. Muita gente acha que dopamina é a molécula do prazer, mas não é bem por aí. A realidade é bem mais interessante e até mais poderosa. A dopamina é, na verdade, a molécula da motivação. Ela é o que nos dá o empurrão para a gente ir atrás da recompensa. Pensa nela como o motor do carro, não o destino final. Exato. Então, para ficar bem claro, a dopamina é um sistema super antigo do nosso cérebro, um mecanismo de sobrevivência mesmo. Ela evoluiu para manter a gente buscando coisas que são essenciais, tipo comida, água, conexões com outras pessoas. Ela é literalmente o combustível que nos move para a ação. E aí que entra a grande armadilha da superestimulação. O problema é que a tecnologia de hoje, super moderna, aprendeu a hackear esse nosso sistema que é super primitivo. Nosso cérebro simplesmente não foi feito para lidar com a quantidade de estímulos que a gente recebe hoje em dia. E o resultado? A gente entra num ciclo vicioso, sempre buscando mais e mais estímulo. E essas fontes de superestimulação, nossa, elas estão em todo lugar. São as notificações vibrando no celular, são os videogames cheios de recompensas a cada minuto, a comida ultraprocessada cheia de açúcar e gordura, a facilidade de comprar qualquer coisa com um único clique. Tudo isso foi desenhado de propósito para capturar nossa atenção e não largar mais. E essa frase aqui é fundamental para a gente entender o problema. A excitação das atividades estimulantes não equivale a uma verdadeira satisfação. Pensa bem, essa busca constante por dopamina, ela até gera uma excitação, um pico de energia momentâneo. Mas como o autor mostra, isso quase nunca traz uma satisfação de verdade, aquela que dura. No fim do dia, o que sobra é muitas vezes um vazio, uma certa ansiedade. Sabe aquela sensação de que a gente correu e não saiu do lugar? É isso. E para manter a gente preso nesse ciclo, o nosso cérebro é mestre em usar alguns truques mentais, umas historinhas que ele conta pra gente. Tipo, relaxa, voltar pro trabalho é fácil. Ou, deixa pra depois, não tem problema. E claro, tem o famoso FOMO, né? Aquele medo de estar por fora, de perder alguma coisa se a gente não checar as redes sociais. Agora mesmo. Olha, se essa armadilha da distração, essa luta para se concentrar soou familiar para você, faz o seguinte, já deixa uma curtida aqui nesta análise e aproveita para seguir o canal PneumaBR. Assim a gente continua explorando esses temas juntos. Agora, uma pausa para a gente refletir um pouco. Sinceramente, qual é a sua maior fonte de distração? O que mais rouba o seu foco no dia a dia? São as redes sociais, as notícias, os e-mails? Deixa aqui nos comentários. É muito bom saber que a gente não está sozinho nessa. E claro, aproveita para ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos, hein? Ok, a gente já entendeu o problema, o diagnóstico está feito. Mas e a solução? Como a gente sai dessa? Bom, o Thibaut Meurice propõe uma estratégia bem prática para a gente retomar o controle. O famoso detox de dopamina. A ideia é bem simples, dar um passo para trás e basicamente recalibrar o nosso sistema de recompensa. E aqui um ponto super importante. O objetivo não é eliminar a dopamina da nossa vida. Isso seria impossível e até ruim. A meta é outra. É reduzir o excesso, o ruído, a superestimulação. É fazer com que tarefas normais do dia a dia, que são importantes, mas menos estimulantes que um videogame, por exemplo, voltem a parecer interessantes e atraentes para o nosso cérebro. E o autor sugere alguns tipos diferentes de detox, para cada necessidade.
Tem o completo de 48 horas, que é para dar aquele reset geral no sistema. Tem a versão reduzida de 24 horas, um pouco mais leve. E tem o detox parcial, que talvez seja o mais fácil para começar. A ideia é escolher uma fonte de distração, aquela principal, e ficar um tempo sem ela. Isso tudo leva a uma pergunta que o livro nos faz. Uma pergunta bem poderosa, na verdade. Pense um pouco. Essas atividades superestimulantes, essas distrações, elas realmente trazem felicidade? De verdade? Elas contribuem para o bem-estar a longo prazo? Ou são só uma fuga, um alívio de poucos minutos? Então, no fim das contas, a gente chega na parte de retomar o nosso foco. A grande mensagem aqui é de empoderamento. Não é sobre ser contra a tecnologia, de forma alguma. A questão é usar a tecnologia de um jeito consciente, e não o contrário, não ser usado por ela. E perceber isso é libertador, porque quando a gente gerencia conscientemente os estímulos, quando a gente escolhe ativamente o que consome, é possível redefinir o sistema de recompensa do cérebro. A gente consegue, de fato, treinar nosso cérebro para valorizar de novo o foco, o trabalho profundo e, principalmente, a satisfação que vem de uma tarefa bem executada. E o caminho para começar é bem direto, são 3 passos. Primeiro, refletir. É preciso identificar quais são as principais fontes de distração. Segundo, reduzir, ou seja, encontrar maneiras práticas de diminuir a exposição a elas. E terceiro, implementar. Escolher um dos métodos de detox e simplesmente começar, mesmo que seja pequeno. E vale lembrar que toda essa nossa conversa foi baseada no livro Detox de Dopamina, do T-Bone Reese. É uma leitura super prática para quem está buscando exatamente isso, eliminar as distrações e treinar a mente para focar no que é difícil, mas que traz recompensa de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão final. Tente imaginar o que se torna possível quando o foco é recuperado. Pensa só em ter de volta horas preciosas do seu dia, uma mente mais clara e a capacidade de mergulhar fundo nos seus projetos, nos seus hobbies, nos seus relacionamentos. O que seria possível fazer com esse superpoder de volta nas mãos?